Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza pessoal, preparados para mais um exercício? Então pessoal, você que está chegando agora aqui e não conhece o canal Fisicando Fácil, esse é um canal que tem o objetivo de dar uma força nos seus estudos de física e mecânica dos fluidos, tá? Que você tenha um sucesso aí nas suas provas, no entendimento da parte teórica e prática também, beleza? Se você está chegando agora aqui, você está numa playlist de exercícios resolvidos do livro do professor Franco Brunetti, tá? Um livro muito legal para você aí praticar. Esse exercício específico é o exercício 2.8 do capítulo 2, lembrando que o capítulo 2 é a estática dos fluidos, beleza? Bom, pessoal, então eu também vou deixar um card aqui para vocês, só você clicar nesse card. É uma playlist com aulas práticas e teóricas de mecânica dos fluidos, tá? Essa playlist ainda ela não está totalmente completa, beleza? Mas já tem bastante conteúdo aí para você ter em mãos, né? Para você conseguir ainda ter mais conteúdo, para você conseguir ter um sucesso melhor aí nos seus estudos, beleza? Mas caso se você só quiser essa resolução desse exercício aqui mesmo, também tá tudo tranquilo, beleza? Ah, e se você, antes de a gente começar a aula, né, galera? Se você puder já então me ajudar, se você achou interessante esse projeto e esse vídeo foi de interesse seu, o tema, não esquece de deixar seu like no vídeo, tá? E se inscrever no canal, beleza? Bom, pessoal, esse exercício 2.8, né, o capítulo de estática dos fluidos, né, ele tem aqui como objetivo determinar as pressões efetivas e absolutas, tá? Do ar e de um ponto M que ele passa nessa configuração aqui abaixo. Ele nos dá a leitura barométrica, que é 140 milímetros de Hg. Isso nos mostra que não está no nível do mar, né? Ele está abaixo do nível do mar, onde foi feita essa leitura. E tem o peso específico do óleo e do mercúrio. Bom, pessoal, quero que primeiro você se atente a essa ilustração. Ele nos dá a todas as cotas, que isso é importante para a resolução do exercício. E aqui que a gente vai ter que aplicar equação manométrica, tá? E o entendimento e conceito, né, de escalas de pressões, tá? Isso é um exercício muito legal, pessoal, para você praticar isso se você está com dúvida, para você treinar para sua prova, tá? Então é muito importante. Eu vou deixar aqui alguns cards específicos durante o vídeo para que você referente a esses temas, beleza? Bom, pessoal, então ele pede para a gente calcular a pressão do ar e do ponto M. Eu vou começar a calcular pelo ponto M, tá? Que é a segunda questão. Por quê? Como a gente sempre convencionalmente faz da esquerda para a direita, né? Então eu prefiro calcular o ponto M para depois eu calcular o ponto lá do ar, tá? Então eu vou começar pelo item 2, tá, pessoal? Lembrando, antes de você entender, antes de a gente começar, perdão, precisamos calcular a pressão efetiva primeiro antes de calcular a pressão absoluta. Por quê? Porque a pressão absoluta ela é a soma da pressão atmosférica mais a efetiva. Então, se a gente não tem a efetiva, a gente não consegue calcular a absoluta. Show? Então, primeiro passo importante. E aí a gente tem, quando a gente trabalha em escalas efetivas e absolutas, a gente adota o zero em coisas diferentes, tá? Mas aí eu vou passar de acordo na resolução, aí a gente vai vendo, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. A questão 2, tá legal? Então a questão 2 aqui, ele quer a pressão no ponto M, tá? Na pressão efetiva e pressão absoluta. Então vamos começar então pela pressão efetiva, que a pressão no ponto M é igual. Então a gente vai pegar aqui a nossa ilustração e aplicar a equação manométrica, né? Então aqui ela está aberta ao ar, então nós temos a pressão atmosférica, tá? Então aqui nós temos a pressão atmosférica. Então se eu desço, eu somo e pego o produto do peso específico pela cota do que eu estou me referindo, no caso aqui é a água. Então se eu estou descendo, eu somo, então eu vou somar o peso específico da água vezes o 0,7 metros. Por que 0,7 metros? Porque 70 centímetros, se eu adotar 70 centímetros, vai dar problema, vai dar ruim, né, pessoal? Porque aqui está em Newton por metro cúbico, então centímetro por metro não vai dar certo, tá? Então aí eu cheguei nesse ponto, eu tenho 30 centímetros, eu vou descer 30 centímetros de mercúrio. Então se eu desço, eu somo
a pressão e pego o peso específico do mercúrio vezes a cota, que é 0,3 metros. Pela teorema de Stevin, pessoal, conceitualmente falando do teorema, qualquer ponto com o mesmo fluido na mesma direção horizontal, a pressão é a mesma. Então, a pressão que está nesse ponto é igual a esse ponto. É como se essa parte aqui eu desprezaria, certo? Desprezo ela. Então, eu tenho aqui agora, eu vou subir 70 centímetros de água. Então, se eu subo, eu faço o inverso do que eu fiz aqui, né? Eu subtraio. Então, eu pego a subtração do peso específico da água vezes o 0,7 metros. Agora eu chego no ponto M, então eu tenho 80, que é tudo até o ar, e 30, então 80 menos 30 dá 50. Então eu subo 50 centímetros de óleo. Então se eu subo 50 centímetros de óleo, eu subtraio o peso específico do óleo vezes 0,5 metros. Beleza. Bom, os dados aqui eu tenho, né? Porque eu tenho o peso específico do óleo, eu tenho o peso específico do mercúrio e a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, pessoal, como a gente está trabalhando primeiramente na escala efetiva, quando trabalha na escala efetiva, a gente adota a pressão atmosférica como 0, tá? Então, reescrevendo, já colocando os valores, então a pressão no ponto M vai ser a pressão. O peso específico da água, ele não tem, né, pessoal? Ele não deu pra gente lá no exercício. Mas aí você fique calmo. Por quê? Você concorda que matematicamente, e aqui na ilustração, então se eu subir 70 centímetros e desci 70 centímetros, eu posso cancelar, ó. E matematicamente, ó, mais com menos. Então, ó, sem medo de ser feliz, você pode cancelar ele. E aí a gente vai ficar então com o peso específico do mercúrio, vezes 0,3 metro, menos o peso específico do óleo, vezes 0,5 metros. Então a pressão vai ser então 136 mil newtons por metro cúbico, vezes 0,3 metros, menos 8.500 newtons por metro cúbico, que ele nos deu, vezes 0,5 metros. Bom, a pressão fazendo essas contas, né, pessoal, dá 36,55 kPa. Então, a pressão no ponto M efetiva é 36,55 kPa. Agora, como a gente já tem a pressão efetiva, a gente pode calcular a pressão absoluta. Calculando a pressão absoluta, pessoal, a gente vai ficar como? Então, vou fazer aqui do lado, ó, a pressão absoluta, que é a pressão efetiva mais a pressão atmosférica. E agora a gente está trabalhando agora a gente está trabalhando com a pressão no ponto M. Vai ser então a pressão efetiva é 36,55 kPa. Mas a pressão atmosférica, pessoal, agora não é zero como na escala efetiva. Como a gente está na escala absoluta, a gente vai ter que levar em consideração a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica foi passado que a leitura barométrica é 740 milímetros de Hg, certo? E se a gente tem o peso específico do mercúrio, então a gente pega o produto do peso específico, né, que é 136 mil newton por metro cúbico, e multiplica por 0,740 metros de Hg. Tá legal? E aí a gente fazendo essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor, no ponto M, somando, vai dar 136,55 kPa. Aí, vamos ver se você está atento, e isso é fundamental, tá? Porque às vezes você pode perder ponto em prova ou em alguma coisa do tipo. Por quê? Porque a pessoa esquece de colocar ABS no final. Então, toda vez que você for trabalhar na pressão absoluta, o valor no final você coloca entre parênteses ABS. Aí você vai se perguntar, mas se não tem nada, o que a gente considera? A gente considera a pressão efetiva, como aqui nesse caso. Legal? Bom, pessoal, agora feito isso, a gente pode calcular a pressão do ar, né?
Bom, pessoal, vamos calcular então o item 1, né? O item 1, ele pede tanto na pressão efetiva e na pressão absoluta. Beleza, agora como que eu faço? Né? Eu não preciso, né, voltar e fazer tudo de novo o percurso da equação do tubo em U, a equação manométrica. Por quê? Porque eu já tenho nesse ponto. Então eu só pego a pressão desse ponto e elevo a 30 centímetros para calcular a pressão que está aqui nesse ponto aqui do ar. Tá legal? Então, matematicamente, a gente pode trabalhar da seguinte forma, que a pressão do ar vai ser então a pressão no ponto M. Se eu subo, eu subtraio, né? Então, se eu subtraio, eu pego o peso específico do óleo e multiplico pela cota, que é 30 centímetros, que é 0,3 metros. Então, a pressão do ar vai ser a pressão no ponto M efetiva, que é 36,55 kPa, a gente tinha calculado anteriormente aqui, menos 8.500 newtons por metro cúbico, vezes 0,3 metros. Então, nós temos que a pressão do ar é 36,55 kPa, menos 8.500 vezes 0,3, temos um valor de menos 2,5 kPa, tá? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, eu já estou colocando em quilopascal, tá? Mas se você pegar só 8.500 e multiplicar por 0,3, isso aqui vai dar em PA, tá? Então, se você pegar esse valor aqui, então você faz essa conta, 8.500 vezes 0,3, e tem que dividir por 1.000, tá? Porque para achar em quilopascal, tá? Então, 2,55. Então, somando com 36,55, então 36, subtraindo, né? 36,55 menos 2,55, a gente vai chegar numa pressão do ar de 34 kPa. Não preciso colocar nada porque é pressão efetiva. Efetiva, lembrando agora a pressão absoluta, então lembrando que a pressão absoluta é a soma da pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Então a pressão absoluta vai ser o quê? A pressão efetiva do ar eu já tenho aqui que é 34 kPa, mais a pressão atmosférica. Pressão atmosférica não é mais o zero, como eu considerava na pressão efetiva. Como que eu faço agora? Então eu tenho a leitura barométrica e tenho o peso específico do mercúrio. Então eu pego os 136 mil newtons por metro cúbico e multiplico por 0,740 metros de Hg. Então a pressão absoluta vai ser 34 kPa. A pressão absoluta a gente vai chegar no valor de 134 kPa. Tá legal? Aí, para ficar certinho na unidade e da forma certa, né? A gente coloca então que a pressão do ar vai ser 134 kPa na pressão absoluta. Não se esqueça de colocar o absoluta, tá? O ABS. Beleza? Bom, pessoal, e aí fazendo uma análise de diferenças de pressão, né, do ar e do ponto M, ó. Então no ponto M a gente tem 36, certo? E do pressão do ar a gente tem 34. Então se eu tava com 36 aqui, né, 36,55, estou com 34, eu tenho menos pressão, certo? Por quê? Porque se eu subo, eu subtraio. Então vai ser um valor menor, que está coerente. E a resposta, o valor numérico bate com o que está no livro. E a pressão absoluta também está a forma certa, porque é 136,55
Então, nesse ponto aqui, M está 136,55 e aqui está 134 kPa. Também faz sentido também. A pressão do ponto M está maior do que a pressão lá no ponto do ar. Tá legal? E o número também está correto de acordo com o livro. Beleza? Exercício bem legal, tá, pessoal? Bom, galera, seguinte, né? Então, se você aí gostou do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo foi útil para você, né? Não se esqueça, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, também fique à vontade para colocar nos comentários algum feedback e também dúvidas se você teve durante o exercício, tá? Que eu respondo sempre na medida do possível, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima e valeu!